Neste vídeo eu vou explicar um pouco sobre a aba Configurações. O sistema ele é projetado para o leiloeiro conseguir parametrizar o máximo de informação possível sem depender de desenvolvimento, de alteração direta no código do sistema. Então, tudo que for preciso configurar vai estar nessa aba aqui, tá? Primeiramente eu vou falar da aba Configurações Globais. Então, as configurações principais do sistema vão estar aqui, tá? Então, note que existe um campo chave, o campo valor e o campo descrição. Chave é a chave da configuração, valor é o valor, a propriedade dessa configuração e descrição é informativo sobre ela. Veja esse exemplo aqui, arrematante.desistência.multa. O que seria? Seria a multa por desistência do arremate. Então aqui está 20%. Aqui vem rp.login.css. Isso aqui é a folha de estilo que customiza a tela de login. Então, o próprio design do leiloeiro, se quiser, ele pode customizar a tela de login do sistema da forma que ele quiser. Aqui vem a logo, vem a mensagem que fica no RP. O leiloeiro pode diariamente colocar uma mensagem de incentivo para o seu pessoal e para o próprio arrematante também tem outra área aqui para ele colocar. Aqui vem as casas decimais do lance, no caso padrão são 2 casas decimais. A URL do site do leiloeiro. E aqui são outras configurações globais técnicas que depois eu posso explicar para o TI. Então, assim, sempre que se precisar de alguma nova configuração, nós vamos lançar aqui para o leiloeiro. Então, mudou, fez essas alterações, basta salvar aqui, confirmar, o sistema faz as mudanças das configurações. Essas são as configurações globais, isso aqui pode crescer vastamente de acordo com a necessidade do leiloeiro, tá? Agora eu vou aqui em cadastro básico. O que é cadastro básico? Toda a área do sistema ele precisa de alguns relacionamentos simples. Por exemplo, acessórios, tipo de bem, tipo de apreensão, tipo de leilão, tipo de cor de bem, tipo de vaga de pátio, tipo de telefone, tipo de e-mail. Então, tudo isso está aqui, tá? Então, o que o leiloeiro precisar cadastrar, ele pode relacionar aqui. Olha um exemplo, tipos de bem. Então, aqui nós temos veículos, abaixo de veículos, temos carros, motos, caminhões, ônibus. Aí a gente tem aqui animais, que é esse 3 aqui. E abaixo de animais, nós temos bovinos, suínos, ovinos, caprinos, equinos. Então, assim, toda a configuração de dados iniciais do sistema, o leiloeiro consegue fazer aqui em cadastro básico. Então, tem tudo aqui, tá? Marcas, modelo de veículos, motivo de cancelamento de venda, cadastro de leiloeiro, se for outros leiloeiros for fazer o leilão, classificações do leilão, documentos requeridos para o arrematante. Então, por exemplo, aqui hoje a gente tem RG, CPF, CNPJ para pessoa física, CPF ou CNH para pessoa física, CNPJ, contrato social e CPF para os sócios, dos sócios para pessoa jurídica. Então, se o leiloeiro quiser criar um novo documento requerido aqui, basta ele cadastrar o documento aqui, configurar aqui se o documento é para todos os tipos de pessoas, somente pessoa física ou jurídica, e se o documento é obrigatório ou não. Assim que ele salvar, esse documento já vai para o cadastro automático do arrematante. Quando o arrematante finalizar o cadastro, vai aparecer a abinha lá que ele precisa desse documento. Então, toda a configuração global de dados do sistema está nessa aba aqui, cadastro básico. Tá? Agora a gente vai aqui para a aba templates. O que é isso? Nessa minha tela só tem um de exemplo, mas isso aqui é toda a comunicação do leiloeiro com arrematante, com comitente. Então, tudo de comunicação automática vai estar aqui, tá? Então, olha o exemplo aqui. Essa categoria aqui a gente já vai entregar com todas as categorias necessárias. Então, comunicação com arrematante. Cliquei aqui, vai estar todos os e-mails de comunicação com arrematante. Eu coloquei só um exemplo aqui, ó, boas-vindas do arrematante pós-cadastro. Então, se eu clicar aqui, ó, já vai estar o template do e-mail. Então isso aqui pode ser totalmente customizado, o leiloeiro pode mudar do jeito que ele quiser esse layout, mudar as imagens, mudar totalmente o tema. Isso aqui é totalmente customizável, tá? E o sistema, ele tem variáveis. O que é variáveis? Eu coloquei aqui essas 3 de exemplo, tá? Mas na versão em produção vai estar todas as variáveis disponíveis. Essas variáveis é para substituir dados no template. Por exemplo, se eu quiser aqui falar olá, nome do arrematante, então vai estar aqui, arrematante.nome. Então, ele já substitui isso aqui. Quando é enviado para o arrematante, ele já substitui isso pelo nome do arrematante. A mesma coisa serve para toda a área do sistema. Então, o nome do comitente, CNPJ do comitente, nome do arrematante, nome do bem, número do lote, data do leilão. Então, todas essas variáveis vão estar aqui. E se for necessário variáveis novas, o sistema ele tem uma área aqui, ó, variáveis,
que o leiloeiro vai poder configurar todas essas variáveis também. Existem as variáveis dinâmicas internas do sistema, que são as variáveis que não tem como mudar, que é, por exemplo, arrematante.nome, arrematante.cnpj, então essas variáveis são dinâmicas, então o leiloeiro não precisa cadastrar elas, já é interna do sistema. Agora vamos supor que o leiloeiro precisa de algo que ele utiliza muito nos e-mails, por exemplo, termo de adesão. Então ele pode criar uma nova variável, termo de adesão, e colocar qual o valor dela, e salvar isso aqui, que automaticamente no template, na hora que eu for criar um template novo ou utilizar um template, eu posso vir aqui e escrever o nome da variável minha, termo.adesão, que aí o sistema já vai substituir essa variável, tá? Depois, só recapitulando aqui, lembrando que isso aqui é todo o sistema de comunicação por e-mail, tá? Existem outras comunicações que a gente pode ativar também, que seria a comunicação via SMS, via WhatsApp, então a gente vai ter que criar uma nova aba aqui para o leiloeiro se for necessário, tá? Então, a gente tem aqui, depois de templates, nós temos variáveis, que eu já expliquei, tá? Tem as variáveis globais internas, que vão estar todas aqui, e tem as variáveis configuradas pelo leiloeiro. Nós temos a aba taxas. Essa aba taxas é possível configurar todas as taxas do sistema. Então, taxa de arremate, comissão, ICMS, taxa administrativa. Isso aqui é totalmente configurável. Vou dar um exemplo aqui. O sistema próprio já tem uma taxa que chama padrão, tá? Então essa taxa já é configurada. A gente tem a taxa ICMS, que é uma porcentagem, a porcentagem é 1%. A gente tem a taxa comissão, que também o tipo da taxa é porcentagem. O leiloeiro pode configurar, tá vendo? Se a taxa é porcentagem, se é um valor fixo. Então, a comissão é a porcentagem, 5%. Aí a gente tem a taxa administrativa, que é um valor fixo, R$200, e é possível criar critérios. O que são esses critérios? Então, eu posso vir aqui, ó, na hora que eu adiciono um critério, vou adicionar um novo aqui, ó. Então, o critério, eu posso marcar como eu vou bater esse critério para verificar esse valor. Então, a taxa administrativa de R$200, ele é aqui no caso, para o tipo de bem, aí eu seleciono aqui, tem que ser igual a, aí eu coloco, por exemplo, veículos. Então, quando o tipo de bem é igual a veículos, vai existir a taxa administrativa de R$200. Ah, mas eu quero adicionar um outro critério, quando o valor da venda é menor que R$1.000. Então, aí eu já criei dois critérios aqui. Então, se eu remover isso aqui só para exemplo. Então, essa taxa administrativa de R$200 só é válida, só é aplicada quando o tipo do bem é igual a veículos e o valor da venda é menor que R$1.000. Então, eu posso colocar várias taxas administrativas de acordo com esses critérios. Então, vamos supor que quando o veículo é pesado, a taxa administrativa é R$1.000. E quando o veículo é leve, a taxa administrativa é R$200. Então, o leiloeiro ele consegue customizar isso aqui por meio dessa parametrização de taxa. Aí eu posso criar outra taxa aqui, por exemplo, taxa de arremate, valor fixo. Esqueci de mostrar essa questão aqui. Então, eu tenho o critério, eu posso ter um critério com E. O que é critério com E? É comparativo e ele adiciona os critérios. Então, tipo de bem tem que ser igual a veículos e valor venda tem que ser menor do que R$1.000. Aí eu posso também criar critérios com ou. Eu posso pôr aqui, ou tipo de bem é veículos pesados e valor da venda é menor que R$500. Então, isso aqui o leiloeiro consegue configurar para o sistema tratar essas taxas de forma inteligente, sem a necessidade de programação no sistema, tá? Então, aqui eu posso criar várias taxas. Olha, outra aqui, taxa de arremate, que é um valor fixo de R$1.350. Então, pode criar quantas taxas quiser. A mesma forma também que é possível criar vários sistemas de taxação. Para em vez de ficar tendo que criar vários critérios, vamos supor que somente para o comitente X, Santander, por exemplo, é um tipo de taxa. Então, eu posso criar aqui um sistema de taxas Santander. E aí eu posso marcar aqui no critério somente para o comitente Santander. Então, posso marcar aqui, somente o comitente é igual a Santander. Então, fica mais fácil. Ou posso, na hora de criar o leilão, selecionar o sistema de taxa para o leilão e selecionar o sistema taxa Santander. Então, isso é bem dinâmico, é bem tranquilo de lidar, tá? Depois nós temos a aba usuários. Essa aba aqui é onde o leiloeiro cria todos os acessos ao sistema, tá? Então, clicar em convidar novo membro, eu coloco os dados do usuário, coloco o nome do usuário, o e-mail e as permissões. Se eu deixar administrador, o usuário vai ter permissão total no sistema. Se eu colocar limitado, assim que eu cadastrar,
vai pedir todas as permissões que eu quero dar para esse usuário. Então, o sistema ele consegue entender cada módulo, cada área como um ACL. Então, a gente chama de Access Control List. Então, na hora de cadastrar o usuário, o leiloeiro pode falar: ah, esse usuário só pode acessar o leilão, mas não pode criar um leilão. Esse usuário pode acessar o leilão, pode criar um leilão, mas não pode editar um leilão. Então, ele consegue fazer tudo isso aqui após o cadastro, tá? Bem, esse foi um resumo rápido da aba de configurações, tá? A gente consegue parametrizar todo o sistema aqui por essa aba. E nos próximos vídeos eu vou explicar as demais.